Diz aí, turma, diz aí, gracioso e graciosa. Bom dia para vocês que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento. Seja bem-vindo ao nosso Chá com Escolhas. Verdade, mais um devocional, né, gente? Isso aí, hoje nós vamos compartilhar da palavra de Deus e também poder ser abençoado ouvindo uma palavra de renovo. Amém. Moldados para uma missão, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Fomos concebidos ou moldados com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. A função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus nos criar, Ele tinha em mente uma diversidade de formas e gostos capazes de cumprir vários objetivos na manutenção e no progresso de sua criação. Fez seres humanos diferentes e diversos, com paixões, gostos, formas, moldando-os com suas peculiaridades. Assim todos somos únicos e singulares, cada um com habilidades próprias para algumas coisas mais do que outras, cada um formado para cumprir a missão divina de um modo específico. Você foi feito diferente. Isso. Você foi feito totalmente com um propósito. Isso. Então, cada um tem algo diferente. Isso. Desde o ventre de sua mãe, você nasceu com um propósito. Qual é esse propósito? Você vai descobrir na jornada. Verdade. E Deus, Ele nos diz que antes, muito antes de você nascer, antes dele te criar, dele te formar no ventre da sua mãe, Ele já havia um propósito para você. Então, antes mesmo de Deus pensar em te criar, te formar, Ele já viu um propósito. Para aquele propósito, Ele pensou em você, em criar você para aquele propósito, entende? E a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Eu te designei para a missão de profeta para as nações. Deus, Ele está falando aqui com Jeremias sobre a missão, o porquê que ele nasceu, o porquê antes mesmo de Jeremias nascer, já havia um propósito. Para aquele propósito, Deus escolheu Jeremias, Deus formou Jeremias para aquele propósito, entendeu? Então, antes mesmo de você nascer, de Deus te dar vida, já havia um propósito e Deus, Ele pensou em você para esse propósito, entende? Que lindo. Então, assim, não foi formado primeiro você e depois o propósito. Primeiro veio o propósito e depois você. Aí você precisa ter sua identidade ativada. Isso mesmo. Então, ter a sua identidade ativada, você vai descobrir qual que é o seu propósito, vai ter clareza do seu propósito, vai ter um propósito clarificado. Então, é isso que a Nath está falando, é importante, que se Deus falou isso para Jeremias, desde o ventre da sua mãe ele já tinha escolhido para um propósito bom, proveitoso, também Deus escolheu para você. Mas talvez você está do outro lado pensando assim, mas comigo é diferente, porque tantas lutas que eu passei, tantas dores que eu estou passando, tanto problema que eu estou enfrentando, tanto B.O., meu Deus do céu, não sei se eu nasci com propósito, não, só propósito de sofrer. E pelo contrário, o propósito está conectado com as vitórias que você vence. Então, todas as vitórias que você está vencendo é o propósito que Deus tem colocado no seu coração. Quantas pessoas que vão deixar de passar os B.O. que você passou porque você transbordou na vida dessas pessoas? Isso. E lutas, tudo que nós passamos é experiência para nossa vida, né? Então, assim, nada é por acaso. Se tem uma coisa que Jesus deixou bem claro é que ele fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas também tem outro versículo que ele falou assim, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Ou seja, se nós ainda estivermos no mundo onde existe uma vontade contrária de Deus, os problemas ainda existirão,
as dores ainda existirão, as doenças ainda existirão, porém, nós temos uma única certeza: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso mesmo. Não se conformem em apenas alcançar uma boa vida. Em vez disso, almeje a vida melhor e sirva a Deus de tal forma que exprima o que está no seu coração. Reflita sobre o que você gosta de fazer, o que Deus colocou no seu coração, e então faça isso para a glória de Deus. Você foi formado para servir, então o seu propósito deve mostrar amor pelas outras pessoas por meio de um ministério. Você foi feito para uma missão, então o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então o seu propósito é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, então o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Você tem cumprido o papel especial para o qual Deus o concebeu? É uma pergunta. E aí, você tem cumprido o chamado de Deus sobre sua vida? Verdade. E você pode, quando ele diz aqui que se você está evangelizando, que o propósito da sua vida é evangelizar a palavra de Deus, você pode fazer isso em qualquer área da sua vida, viu? Seja você atuando como médico na medicina, como policial, como qualquer coisa, você pode evangelizar onde você estiver, em que posição você estiver. Santo Agostinho ele fala o seguinte: em todo tempo pregue, se precisar use palavras. Ou seja, o que você faz tem que resplandecer a glória de Deus. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é coach, se você é um gestor de uma empresa, se você é empresário, se você é o que você for, se você é um pedagogo, um professor de português, de matemática, resplandeça a glória de Deus. Isso é cumprir o seu chamado aqui na Terra. Amém. Verdade. Isso mesmo. E é muito lindo saber disso. Eu tava agora pensando, tem muitas pessoas que acham que primeiro Deus formou, né? Deus nos criou para depois haver um propósito, mas é totalmente ao contrário. Primeiro havia um propósito e para aquele propósito Deus te formou, né? Que lindo saber disso. Deus é muito perfeito em tudo. Frase do dia. Frase do dia é melhor estar no mar agitado com Jesus do que numa praia tranquila sem Ele. É melhor estar no mar agitado com Jesus do que numa praia tranquila sem Ele. Então é melhor você estar onde você está hoje. E o pau tá cantando. Nossa, a surulipa tá tocando terror e você tá doido pensando em desistir. Mas você tem uma única certeza: Jesus está contigo. Às vezes você está pensando, eu vou largar disso tudo aqui e Chutar vou ir o pro pau da mundo, barraca, sabe? Eu vou conhecer coisas novas. Sendo que Deus te dá coisas novas todos os dias. Isso. Nós sabemos que às vezes é difícil, né? Passar por algumas situações, é complicado. Às vezes os de perto acabam nos afastando daquilo que queremos, né? Às vezes da presença de Deus, né? Às vezes os mais íntimos deveriam nos trazer mais para perto de Deus e é os que acabam nos afastando. Mas isso vai passar. Em um momento isso vai passar. Isso daí não é para sempre. Isso aí. Vamos orar por vocês, para que vocês possam ter clareza de propósito. Palavra do dia. Propósito. Aí, ó. Essa é a palavra do dia. Vamos orar por vocês. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, tua presença, por esse vídeo, por essa pessoa que está do outro lado assistindo, que ela possa entender o propósito do Senhor sobre a vida dela, que ela possa entender aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, para que ela possa avançar, crescer e prosperar. Pai, em nome de Jesus, abençoe, que ele possa ter clareza, que ela possa ter clareza, que eles possam olharem para os céus e falar: ei, existe um Deus que cuida de mim. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, abençoe nossas vidas, que tenhamos um dia extraordinário.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazemos votos de paz, sucesso e prosperidade na sua jornada. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, até a próxima devocional. Um beijo no seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like, porque isso ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas. A forma de você nos abençoar é você dar um like, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, você transborda na vida das pessoas. Não é por métricas de vaidade, de números de inscritos, nem nada. É pela mensagem chegar aonde precisa chegar. Tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau, gente.